como eu falei, é um tema bastante extenso. E se eu fosse pensar em falar de diversos ecossistemas, sobre, né, o que tem acontecido, o que a gente sabe um pouco sobre isso, a gente ficaria assim muitas horas, e muito mais que 30 minutos, né? Então, por isso o meu enfoque vai ser mais sobre a Amazônia, especificamente sobre a nossa região, que é onde a gente tem trabalhado, tá bom? Então, antes da gente falar exatamente, né, sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre a vegetação, eu quis trazer essa informação para vocês sobre evidências de alterações climáticas, porque ainda hoje há um questionamento sobre o tempo que a gente vive se a gente realmente está vivendo um momento de mudanças climáticas globais ou não. Né? E esse artigo que foi publicado em 2016, ele mostra que uma das evidências, né, de alterações climáticas é exatamente o aumento na frequência e na intensidade de secas, além do aumento de temperatura. Então, ele mostra que ao longo do tempo, os eventos de El Niño, que são eventos climáticos naturais, mas que têm se intensificado, e uma das principais consequências desse El Niño, que é um evento climático natural, é o aumento da temperatura em diversas regiões do planeta. Viviane, E ele mostra que nesse... Oi. eu não estou vendo os seus slides mudarem. Não sei se está assim para mim, só para mim ou Ah, para os demais. tá. Agora está Eu acho mudando. que eu acho que eu vou precisar fazer isso. Tá, aí Aqui, você. você tá vendo? Agora eu tô vendo, você tá mudando, eu tô vendo. Eu acho que no modo de apresentação, por alguma razão, ele não passa. Se acontecer outra vez, eu vou tentar talvez Joia. aumentar Mas aqui. agora funcionou. Você acha que está funcionando agora? Sim, na hora que eu falei você mudou, aí tudo bem. Mas antes você estava Aí agora não falando, mais. agora não mais. Você Gente, selecionou uma janela? como é? Você selecionou uma janela só? Isso, uma janela só. Precisa ser duas? Porque se você selecionar compartilhamento de tela como um todo, Ah, coloca como apresentação, funciona normal. então eu vou parar a apresentação e colocar de novo, pode ser? Joia, tudo bem. Você pode repetir, Kelvis, como que eu faço? É, Você compartilha a tela, a janela, a tela inteira, né? Tela inteira. uhum. Isso. Tá. Então vamos lá, tentar de novo. Acontece nas melhores famílias. Vamos ver. Tá Passou ótimo. agora? Agora sim. Ah, beleza. Vocês não estavam vendo esse slide aqui não, Não, né? tá Ah, tá. pequenininho. O que eu estava falando era sobre esse aqui, sobre uma das evidências de alterações climáticas, de alterações no clima. Então, esse artigo foi publicado e eu estava falando desse mapa aqui, que é um mapa desse artigo. Então, olhando para esse, vocês conseguem ver o cursor? Sim. Tá. Então, aqui nesse mapa de cima, ele está mostrando um padrão de vários anos, a uma média geral de todos os El Niños que eles relacionam com a anomalia. Mas o interessante desse gráfico é quando ele divide, ele particiona os eventos. Então, aqui na direita, ele mostra os eventos que aconteceu de El Niño entre 81 e 84. Depois, a linha laranjada, ele mostra o evento de 96 a 99, e na linha verde escura ou cinza, tá difícil de definir bem, mas essa final aqui, que está relacionada a essa aqui, ele mostra o linha de 2014 e 2016. Então, esse artigo ele mostra que ao longo do tempo, os El Niños eles foram se tornando cada vez mais severos, ou seja, o aumento da temperatura e o efeito desse aumento na severidade e intensidade de seca tem sido cada vez maior. Aqui ele mostra também o efeito dessa variação das anomalias de temperatura, e aqui em 2015 ele mostra quanto mais vermelho, mais intenso é o El Niño e mais intenso é o efeito de seca. E nesse gráfico do lado ele dá uma classificação para a severidade
das secas. E na seca do El Niño de 2015, 2014, 2015, ele classifica como um evento de seca severa. Em relação aos outros anos, de 1983 até o 2015, o evento de El Niño mais severo que ocorreu foi em 2015. Ou seja, ao longo dos anos ele tem se tornado cada vez mais intenso e essa intensidade tem causado secas extremas ao longo do tempo. Então, quando a gente percebe que as previsões de modelos climáticos sobre a intensidade e severidade de secas de fato têm acontecido, a gente começa a pensar sobre um conceito que a gente chama de estresse. Dentro da fisiologia de plantas, a gente classifica ou conceitua estresse como um desvio significativo das condições ótimas para a vida. E o que são as condições ótimas para a vida? É a quantidade e a intensidade de todos os fatores, como, por exemplo, luz, água e diversos outros recursos que são ótimos para a vida dos vegetais. Então, quando esse desvio significativo acontece, ele pode induzir a mudanças e respostas em todos os níveis de funcionamento do organismo, que dependendo da intensidade do tempo, eles podem ser reversíveis ou não. Então, diante disso, quando essas condições ótimas elas existem, a gente espera, ou idealmente se espera, que um organismo ele tenha uma performance fisiológica máxima. Mas não existem super plantas, né? Então essa performance ela realmente não existe. Mas existe o quê? Um fator de estresse em todos os ambientes. E ele pode ser um estresse biótico, ele pode ser um estresse abiótico. Então, um estresse biótico é a interação com outros organismos e um estresse abiótico é quando esse desvio, né, das condições ótimas, como eu falei, acontece, como, por exemplo, temperatura, disponibilidade hídrica. Então, quando a gente fala sobre eventos de secas ou de alterações climáticas sobre a vegetação, a gente está falando que essa vegetação ela vai, de alguma forma, intensificar esse fator de estresse que, no ambiente natural, ele já existe, mas a planta, o organismo, né, no caso as plantas, elas, embora não tenham a performance máxima, porque geralmente esses recursos não estão dosados em todo o tempo nessa medida ótima, quando isso que já é um fator de estresse natural se intensifica, esse estresse aumenta ainda mais. Então, uma coisa que eu não falei antes da minha apresentação é que antes de entrar propriamente dito no que a gente sabe sobre a Amazônia, eu vou falar alguns conceitos ecológicos que eu acho que vai ser importante para a gente entender um pouco da ciência por trás e de como a gente conseguiu chegar nesse ponto que estamos hoje em termos de conhecimento científico. Tá? E é o que eu estou fazendo agora, né? Então, assim, dependendo do ambiente que a gente está estudando, seja uma floresta tropical, seja um mar ou qualquer outro ambiente, existem espécies ali. E na ecologia, a gente acredita que o ambiente ele é um fator de estresse e que dentro desse ambiente existem diferentes filtros, ou seja, diferentes fatores que modularam a existência das espécies que estão ali dentro. Então, nessa imagem aqui, é uma imagem bem didática, que ela mostra que há pelo menos 3 filtros que modulam a distribuição das espécies no globo, na Terra. Então, o primeiro filtro é um filtro histórico, que está relacionado a, por exemplo, uma espécie ela não existe num determinado ambiente simplesmente porque ela não teve chance de chegar naquele ambiente. Então, historicamente, ela não vai chegar nunca, sei lá, uma espécie da África, historicamente, por barreiras geográficas ou não, por uma série de razões, ela não vai chegar aqui, ou por fator tempo, enfim, são vários fatores dentro desse filtro histórico. É um exemplo. Então, quando uma espécie ela passa por esse filtro, por exemplo, de tempo, ela chega no ambiente, ela vai encontrar um outro filtro, que é o filtro fisiológico, que é esse aqui que nos interessa nesse momento. Esse filtro fisiológico, ele está relacionado com as interações dos fatores ambientais,
que, como eu descrevi aqui, o ambiente é um fator de estresse. Por quê? Porque quando uma determinada planta chega num determinado local e ela não tem mecanismos fisiológicos para lidar, por exemplo, com estresse hídrico, ela não vai se estabelecer naquele ambiente. Então, de repente, uma planta teve um exemplo, uma planta da África, como já aconteceu, a gente tem vários exemplos disso, chega até aqui no Brasil. Então, ela passou a barreira do filtro histórico. Só que quando ela chega aqui, ela encontra condições ambientais que os mecanismos fisiológicos que ela tem não garantem com que ela sobreviva. Então, ela não se estabelece no ambiente. Pode acontecer o contrário também. E a gente também tem vários exemplos disso. E por quê? Porque houve um filtro fisiológico que permitiu, que não favoreceu o estabelecimento dela. De repente, ela precisava de muita água e ela não encontrou água, então ela não vai sobreviver nesse ambiente. E o outro filtro é o filtro biológico, das interações biológicas, né? Então, de repente, a planta chegou, superou, passou pelo filtro histórico, passou pelo filtro fisiológico, mas quando ela entrou num sistema e tinha uma planta ali que usa todo o recurso disponível, essa planta ela não vence a competição com esse outro organismo que já existe ali, ou seja herbívoro ou uma espécie de planta também. Então, o que a gente acredita é que a comunidade vegetal, que é estabelecida nos seus determinados ambientes, por exemplo, a floresta amazônica, na nossa região, ela é o resultado de todos esses filtros que eu falei. As espécies que ocorrem aqui, elas passaram por todos esses filtros, filtro histórico, filtro fisiológico, filtro biológico, e se estabeleceu. Então, o que a gente observa da comunidade em geral é que elas passaram por esse filtro. E essa comunidade, ela é um conjunto, né, de características funcionais. Ou seja, o que possibilitou que a comunidade que a gente observa hoje exista é que cada espécie, cada organismo, ela tem características que permitem o estabelecimento delas no ambiente. Então, o que é a característica funcional? Então, a característica funcional é qualquer característica morfológica, fisiológica ou fenológica que a gente consegue medir no indivíduo, que influencia diretamente a sua performance, que indiretamente influencia a sua performance, através de seus efeitos no crescimento, reprodução e sobrevivência. Então, traduzindo, tudo aquilo ser medido que eu consigo quantificar no indivíduo, que vai me dar uma inferência que aquela característica favorece o seu crescimento, a sua reprodução ou a sua sobrevivência, é uma característica funcional. Então, se eu for medir, e daqui a pouco eu vou dar uns exemplos disso. Então, baseado nesse conjunto de características funcionais, as plantas elas desenvolvem estratégias. Então, e ao longo do tempo, diversos pesquisadores, cientistas tentam classificar as plantas, os organismos de modo geral, em relação às quais as estratégias que elas têm para se estabelecerem, que permitem o estabelecimento dela no ambiente, crescimento e sobrevivência. Então, em relação às estratégias de resistência ao estresse hídrico, na literatura há uma classificação de pelo menos 2 grupos, sendo que esses grupos são os extremos e, obviamente, existem dentro desse extremo plantas que estão nesse gradiente. Tá? Mas os extremos são plantas que são tolerantes ao estresse hídrico e plantas que evitam o estresse hídrico. Então, um outro termo que também se usa para plantas, não um outro termo, mas a relação que se faz com plantas que toleram o estresse hídrico, que são plantas que têm uma estratégia de uso e aquisição de recursos rápida, aquisitiva. Eu coloquei o flash aqui para que isso possa ficar, né, você possa lembrar, uma planta que tolera o estresse hídrico, normalmente ela é rápida. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso. E no outro eixo, né, tem as plantas que resistem ao estresse hídrico, evitando
esse estresse, evitando passar pelo estresse. Então, são plantas que, em geral, têm o uso e aquisição dos recursos mais conservativo. Então, um outro termo que se usa em inglês é tolerância avoidance, que é um eixo, né? E o outro eixo é estratégia fast slow. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tipo de estratégia, mas são 2 eixos de estratégias de plantas que toleram e que evitam, e acredita-se, né, que plantas que toleram são plantas aquisitivas. O que quer dizer isso? São plantas que elas têm um ciclo de vida mais curto e que elas otimizam o uso de recurso o quanto antes. Então, de uma maneira mais, não eficiente, mas mais rápida. Tanto que o nome é FAST, né? Aquisitivo, de rápido. E o outro lado são plantas, o outro eixo, né, são plantas que são mais conservadoras, então, e que têm um metabolismo, um uso e aquisição de recurso mais lentamente, que a gente chama de planta slow, né, estratégia slow. Exemplos disso, você tem uma folha, quando a gente fala de fenologia, então tem plantas que elas têm um tempo de vida útil da folha muito rápido. Então, aquela planta, a folha tem um desenvolvimento mais rápido, mas ela também tem uma senescência mais rápida, ou seja, ela cai mais rápido, ela tem um tempo de vida mais rápido. E o que é um exemplo de estratégia conservativa ou estratégia slow? É uma planta que ela demora, a folha começa a se desenvolver e tem um desenvolvimento muito lento. Mas, em compensação, ela demora mais, ela tem um tempo de vida útil maior do que a planta que tem uma estratégia fast. Eu acho que deu para entender. Então, como que a gente pode quantificar o estresse hídrico de uma planta para determinar se ela tem uma estratégia fast e se ela tem uma estratégia slow? Então, essas classificações, um parêntese, né, na explicação, elas são importantes para que a gente possa entender os mecanismos de uso e aquisição de recursos, sim, mas principalmente para a gente tentar entender numa grande escala o que pode acontecer com o ecossistema, com a comunidade, com a população, ou mesmo com aquele grupo de espécies, diante de eventos, e também para entender o porquê que uma planta ocorre num ambiente, não ocorre num outro, como que ela usa os recursos, quais são as características que permitem que ela use aquele recurso. Então, a ecologia funcional, de modo geral, ela tem essa abordagem. E diante de mudanças climáticas, essa abordagem se torna muito importante para tentar entender esses mecanismos não só de resposta, como as plantas respondem à mudança climática, mas como a mudança climática também afeta a resposta das plantas. Então, é como se fosse um eixo de atributos, de características que a gente tenta entender, por exemplo, como que uma planta controla as trocas gasosas. Por que isso é importante? Porque eu posso entender também como que isso afeta o funcionamento do clima. Então, é uma linha ou uma escala, diferentes escalas, dependendo da pergunta científica e dependendo do que a gente quer realmente entender. Então, como quantificar o estresse hídrico de uma planta? Uma das principais maneiras de quantificar e de inferir sobre uma planta, se ela está sob condição de estresse hídrico ou não, é estimando o potencial hídrico da folha. Então, o que é o potencial hídrico? De uma maneira bem superficial, o potencial hídrico é o status hídrico daquela planta. E, quimicamente falando, é a capacidade da água de desenvolver ou de se movimentar. Quanto de energia que ela tem no sistema que garanta com que ela se movimente. Então, dentro da fisiologia, a gente usa essa medida para estimar estresse hídrico. Então, antes de explicar o que seria e como a gente faz essa medida, é importante entender algumas propriedades da água. Então, a água ela tem essas 2 propriedades, a propriedade de adesão e a propriedade de coesão. A propriedade de coesão, ela basicamente fala
que as moléculas de água elas se aderem muito forte entre si. Então, é muito difícil fazer com que que a coluna d'água se rompa, porque as pontes de hidrogênio, né, molécula da água, H2O, né, faz com que os hidrogênios se conectem, né, entre si e elas sejam muito fortemente coesas. E a outra propriedade da água, que é a capacidade de adesão, é uma propriedade que faz com que, a molécula da água também se una fortemente a outros, como é que chama uma parede? As superfícies, tá? A outro objeto, posso falar assim, fugiu a palavra agora. Mas a ideia é essa. Então, a água ela é coesa porque ela se junta fortemente dentro dela mesma, dentro do mesmo líquido, e ela tem essa propriedade de adesão porque ela também nossa, gente, fugiu, mas ela se adere fortemente a uma outra substância que não seja ela mesma. Então, se a gente pensar numa árvore e a gente pensar que dentro do sistema existe água em diferentes formas, por exemplo, debaixo do solo a água pode ser líquida, dentro da planta pode ser líquida, nas folhas pode ser líquida, na atmosfera essa quantidade de água ela é na forma de vapor. E a gente se perguntar como que a água que está debaixo da terra sobe, a explicação é porque existe um gradiente de potencial hídrico, ou seja, na atmosfera, a quantidade de água na forma de vapor não está saturada e, proporcionalmente, há menos água na atmosfera que em relação à planta toda. Então, se eu pensar, o que é um gradiente? É uma diferença. Então, tem menos água na atmosfera e mais água no solo, em teoria. Então, como no sistema todo organismo tenta manter esse equilíbrio, busca esse equilíbrio, o que acontece é que quando esse sistema está desequilibrado, e nesse caso tem menos água na atmosfera que no solo, cria um gradiente de pressão. E nesse gradiente de pressão, a água tende a ir para onde ela está menos concentrada, que no caso é a atmosfera. E a pressão que a atmosfera faz sobre a água é tão forte, que faz com que a água tenha um fluxo contrário ao que se espera. Se eu colocar, sei lá, qualquer coisa aqui, a ideia é que caia, né, por conta da gravidade. Mas a água ela tem esse movimento contrário, por conta desse gradiente de pressão, que é mais alto na atmosfera em relação ao solo. E por que a água consegue, como que essa pressão é tão forte que consegue puxar a água, mesmo ela tendo essas propriedades? É exatamente por ela ter essas propriedades. Porque quando ocorre essa pressão para que a água suba, né, e não desça, acontece que uma molécula puxa a outra por coesão, e nas paredes do sistema de vaso das árvores, pela característica de adesão, ela se adere e ela consegue formar uma coluna de maneira que ela saia do solo para a atmosfera. Eu acho que deu para entender. Depois a gente conversa e eu tiro alguma dúvida que possa ter ficado. Como que a gente faz isso em termos operacionais? Então, a gente existe um equipamento que chama bomba de Scholander, que aqui tem uma representação esse equipamento aqui, e aqui é a representação desse equipamento. Como que a gente faz isso? A gente pega um ramo da folha da planta e coloca dentro da bomba e simula a pressão atmosférica. Então, quanto maior a pressão... Deixa eu ver aqui. E a gente simula a pressão atmosférica. Então, quando a gente simula essa pressão e observa no final do ramo que sai água, então a gente mede essa pressão e infere se essa planta está ou não sob
sob estresse hídrico. Como que a gente faz isso? Eu coloquei aqui uma tabela dos números negativos para exemplificar. Então, quando eu coloco uma pressão para tirar quando a atmosfera ela exerce uma pressão sobre a planta para que ocorra o fluxo de água, o que acontece é que a coluna de água e a quantidade de água que está dentro de uma árvore, ela exerce uma tensão, a coluna de água fica tensionada. Então, por conta disso, todas as medidas que a gente faz quando a gente simula essa pressão do ambiente para tirar água, elas são medidas negativas, porque a gente está medindo, na verdade, o quanto a coluna água está tensionada para que não saia do sistema árvore, né, da árvore para a atmosfera. Então, é assim que a gente estima o potencial hídrico. Por exemplo, se uma planta está em condição de estresse hídrico, a pressão que o ambiente vai fazer para que essa água saia é muito grande, é muito maior. Por quê? Porque a planta está com pouca água. Então, ela vai resistir ao máximo, porque ela não quer, né, falando assim, humanamente, né, para tentar explicar. Se tem pouca água, essa pressão vai ser muito maior, as moléculas elas vão ficar mais presas, mais tensionadas. Então, essa pressão tem que ser muito alta. Então, por exemplo, se eu meço uma pressão, se eu exerço uma pressão sobre esse ramo e essa pressão é de menos 1 megapascal, então quer dizer que essa planta ela não está tão desidratada assim, ela está chegando no nível de desidratação. Mas se eu meço, se para que saia a água do ramo da planta eu preciso exercer uma pressão de menos 3 megapascal, quer dizer que essa planta ela já está sob estresse, porque ela está tensionando tanto que eu preciso fazer muita pressão para que essa água saia. Então, de modo geral e amplo, assim, explicando como que a gente quantifica estresse hídrico, isso é uma das maneiras, medindo o potencial hídrico foliar. E eu estou explicando isso porque a maioria dos trabalhos, e vocês vão ler, se alguém tiver interessado nessa área, vai perceber que é uma medida que é amplamente usada. Então, em quase todos os trabalhos, a medida que se faz para estimar estresse hídrico é através do potencial hídrico foliar. E esse é o método e esse aqui é o equipamento. Tá bom? Então, falando das características funcionais de resistência à seca, existem várias e diversas. Eu vou falar de pelo menos 3. Uma característica funcional de resistência à seca foliar para avaliar a condutância estomática. Então, eu acredito que todo mundo saiba o que são estômatos, né, que são órgãos na superfície da folha, que são responsáveis pela regulação das trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Então, a condutância estomática, medir essa característica, ela vai dizer, né, se uma planta ela controla mais ou menos essa troca gasosa entre a planta e o ambiente diante de uma situação de estresse hídrico. Uma outra característica também que é bastante usada no nível da folha é o potencial hídrico. Lembra do potencial hídrico que eu acabei de falar ainda há pouco? No ponto de perda de turgor. Então, o nome é grande, parece, né, estrambólico, mas não é tão complicado. Então, se a gente pensar que dentro da célula existe o turgor, ou seja, a quantidade de água que é necessária para que a célula não fique flácida, mas ela fique numa condição de hidratação, é o turgor. Então, uma característica que a gente mede na folha é quanto do potencial hídrico que essa planta perde o turgor. Então, traduzindo em termos ecológicos, isso quer dizer que quando uma planta ela mantém o turgor num potencial hídrico muito negativo, quer dizer que mesmo sob condição de estresse, ela consegue manter a célula hidratada. Então, essa é uma característica também importante para entender mecanismos de regulação hídrica e estratégias de estresse hídrico dentro da planta.
E uma característica também que tem sido bastante usada para inferir sobre características funcionais de resistência seca, relacionada ao sistema de transporte, que são os vasos xilemáticos, que basicamente é um atributo funcional hidráulico de resistência ao embolismo. Então, olhando para essa figura aqui esquerda, aqui na letra B, a gente observa vasos do xilema, que é o sistema de transporte por onde o fluxo de água predominantemente ocorre do solo, das raízes até a atmosfera. Então, na letra B, aqui são vasos xilemáticos que o fluxo de água ocorre normalmente, e em B, são vasos xilemáticos que têm algumas bolhas. Então, o que quer dizer essas bolhas? Essas bolhas é o que a gente chama de embolismo. Lembra daquela foto da árvore, né, que eu mostrei? Então, tem aquele fluxo da água no sistema das raízes até a atmosfera. Quando a água ela faz esse percurso em condições ótimas, olhando aqui para esse gráfico da direita, ela tem uma condutividade de 100%, porque ela está numa condição favorável de água, então tem água no solo, existe a pressão atmosférica que garante com que essa água tenha um fluxo, né, do solo até a atmosfera, e essa condutividade pode ser de 100% porque tem água no sistema, então fica se retroalimentando. Mas numa condição de estresse hídrico, ou seja, que essa água do solo diminui e essa pressão atmosférica se mantém ou aumenta, pode acontecer uma perda da condutividade hidráulica dessa planta, desse sistema. Então, o que acontece é que nós medimos o potencial hídrico da folha para estimar se essa planta está de fato sob estresse e quantificamos dentro desse ramo se está acontecendo perda dessa condutividade hidráulica dentro do xilema. Então, quando a gente faz uma relação entre o potencial hídrico da folha, que é uma estimativa da planta como um todo, incluindo do sistema, e relacionamos com a porcentagem da perda de condutividade dessa água dentro do xilema, a gente estima a resistência ao embolismo. Por que isso? Porque lembra que eu falei que a atmosfera ela faz uma pressão para puxar a água, né, do sistema planta, que é onde tem maior concentração de água em relação à atmosfera? Quando há uma tensão do ambiente, aliás, uma pressão do ambiente para pegar essa água, se tem água no solo, é de boa. Mas se essa água do solo também está escassa, essa coluna da água, ela começa a tensionar, porque o ambiente puxa de um lado, e, falando bem grosseiramente, e o solo puxa de outro, essa coluna de água começa a ficar tensionada, porque o ambiente faz muita pressão, a planta está sob estresse, então ela começa a resistir a essa tensão, então ela começa a ficar tensionada. Essa tensão pode ser tão grande, tão alta, que a coluna da água se rompe e acontece a entrada de ar. É mesmo que você pensar numa seringa, quando você puxa, né, tem aquela entrada de ar, é a mesma coisa. Esse processo a gente chama de embolismo. Então, as plantas passam por isso e uma maneira de quantificar a resistência ao estresse hídrico com relação aos atributos do xilema é o P50, ou seja, é o potencial hídrico que a planta perde 50% da condutividade hidráulica. Então, acredita-se que quando a planta perde 50% da condutividade hidráulica, ela começa a ter problemas no seu metabolismo e, dependendo da intensidade desse embolismo, ele pode afetar os vasos, todos os outros vasos do sistema. E isso pode causar uma catástrofe para o indivíduo. Então, quando a gente mede o P50, que é o potencial hídrico que ocorre
perda de 50% de condutividade, a gente consegue comparar se as espécies ou se os grupos são mais ou menos resistentes, ou quais são os grupos mais ou menos resistentes ao embolismo. Então, baseado, né, em todos esses atributos que eu acabei de falar para vocês e muitos outros, a gente tenta entender quais são as estratégias de uso da água das plantas. Então, com base no potencial hídrico foliar, no controle do potencial hídrico foliar, que é aquele controle da desidratação através dos estômatos, existe uma classificação, existem outras, que classificam as plantas em 2 grupos, em 2 extremos. Mas, como eu falei, também existem as plantas que são intermediárias entre esses 2 extremos, que são plantas anisohídricas, que são plantas que toleram potencial hídrico muito baixo, ou seja, muito negativo. Então, uma planta que tolera um potencial hídrico muito negativo é uma planta que ela resiste, né, ela tolera a dessecação. Lembra que eu falei um pouquinho antes sobre isso? Então, normalmente, esse grupo de planta, eles têm um menor controle dos estômatos, eles têm um potencial, um P50, que foi o que eu expliquei anteriormente, muito negativo, muito baixo, ou seja, ela resiste mais ao embolismo, então ela demora, mesmo numa condição de estresse hídrico, ela não vai ter embolismo muito rápido. E no outro oposto, tem as plantas isohídricas, que é o contrário. Então, são plantas que elas não toleram, né, a dessecação, o estresse, então elas de alguma forma tentam manter o potencial hídrico alto, né? E uma das formas de manter esse potencial hídrico mais alto, ou seja, manter a hidratação, é tendo um forte controle estomático, que eu mostrei ainda há pouco, e também tendo potencial, um P50 alto. Então, são plantas que elas são vulneráveis, então elas se previnem ao máximo do embolismo, porque se ocorrer o embolismo, elas rapidamente podem entrar em processo de catástrofe. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco a gente vai ver que um dos efeitos de mudanças climáticas é a mortalidade de árvores, mas isso assim, geral, né? Não só na Amazônia, em todo o sistema, em todos os ecossistemas. E esse gráfico aqui, ele mostra um experimento que tenta entender quais são os mecanismos de mortalidade das plantas. Então, aqui no eixo X são as datas, é o tempo, né? 2004 a 2009. E aqui no eixo Y, no painel superior, ele está mostrando o potencial hídrico da madrugada. Lembra do potencial hídrico que eu falei ainda há pouco? Então, quanto mais negativo, mais desidratada está a planta. E aqui no painel de baixo, ele mostra o ganho de carbono ao longo do tempo. Esse experimento, a principal questão dele era tentar entender quais os mecanismos de mortalidade em relação às estratégias hidráulicas da planta. Então, o que eles mostram é que plantas elas podem morrer por causas diferentes, dependendo da estratégia hidráulica que ela tem, dependendo da estratégia de uso da água que ela tem. Então, plantas anisohídricas, que foi aquela que eu mostrei anteriormente, elas podem morrer porque elas, aqui ao longo do tempo, esqueci de falar uma coisa importante. Ao longo do tempo, eles foram induzindo o estresse hídrico dessas plantas, né? Então, ao longo do tempo, plantas que não têm controle estomático, elas, ao longo do tempo, o potencial hídrico delas cai tanto que elas podem morrer por dessecação. Por quê? Porque elas não têm controle estomático, elas toleram a dessecação, mas até um certo limite. Se ela passa desse limite, ela morre por dessecação. Enquanto que plantas que controlam os estômatos, elas controlam, mesmo sob estresse, e elas não morrem, elas continuam ali meio que mantendo a hidratação, né? Mesmo sob uma condição de estresse hídrico. Elas têm mecanismos na folha, principalmente, um deles é a regulação osmótica, que mantém
o estado de hidratação da folha. Só que essa planta que controla, né, o status hídrico, fechando os estômatos, controlando os estômatos, ao longo do tempo, esses estômatos ficam tão fechados que a quantidade de carbono reduz drasticamente. E o carbono ele é importante para uma série de processos metabólicos. E por isso ela morre de fome, né? Então, baseada na estratégia que a planta tem, o que esse estudo mostra? Que plantas anisoídricas, elas podem morrer diante de um estresse hídrico, elas podem morrer por dessecação, e plantas isoídricas, elas podem morrer de fome, por falta de carbono. Bom, eu acho que falei um pouco, então fiz assim um resumo para a gente não se perder no que a gente viu até aqui. Então, rapidamente, o que a gente viu até agora? Que uma das evidências do aquecimento global é o aumento na frequência e intensidade de secas, que a alteração na disponibilidade de recursos, temperatura, água, radiação, causa o estresse para os organismos. E as plantas, elas lidam com esse estresse de acordo com as características funcionais, que são atributos ou características da planta importantes para a sobrevivência, crescimento e reprodução, que essas estratégias, esse conjunto de características funcionais, elas simbolizam ou permitem, ou caracterizam estratégias de uso e aquisição de recursos, que basicamente são duas, né, estratégias mais rápidas e estratégias mais lentas, e que dentro desse universo de estratégias, para diversos tipos de recursos, tem as estratégias hidráulicas, ou seja, aquelas relacionadas ao uso da água, que elas são quantificadas, ou elas são identificadas através das medidas de atributos funcionais, que foi aqueles que a gente falou anteriormente, e aqui eu dei alguns exemplos, que é a condutância estomática, potencial hídrico no ponto de perda de turgor e o P50. Então, baseado nessas quantificações, em todas essas questões, aqui a gente vai entrar um pouco mais focado no que a gente sabe um pouco sobre essa relação, né, de ecologia, alterações climáticas e as respostas da vegetação com enfoque na Amazônia. Então, essa foto aqui é só para dar um exemplo dos pesquisadores cientistas, né, em homenagem, né, ao Dia da Mulher. Eu coloquei uma imagem que mostrasse uma mulher nesse cenário de quebra-cabeça. Então, a partir de agora eu vou apresentar alguns estudos, e nesses estudos tem a foto, quando eu conheço a mulher, ou quando eu sei ou quando eu não conheço e eu sei quem é de vista, assim, eu vou colocar a fotinho dela, tá? Então, esses pesquisadores, cientistas, né, representam, e essas pecinhas aqui, ó, representa coisas que a gente não sabe, e aqui ela começou a montar um quebra-cabeça, e são informações que a gente está começando a saber, né? Se vocês observarem no título da minha palestra, eu falei o que sabemos, entre aspas, porque o que sabemos hoje, daqui 5, 10 anos, pode não ser, né, aquilo que a gente realmente achava que sabia. Então, esse quebra-cabeça aqui representa esse conhecimento científico. E sobre essa pergunta, né, quais os efeitos de mudanças climáticas globais sobre árvores tropicais? É isso aqui que a gente sabe. Se a gente for pensar, isso aqui é o que a gente não sabe. Então, a gente sabe muito menos do que se tem até agora, apesar de a gente ter uma série de informações sobre essas questões. E por que a gente sabe tão pouco, né? Porque a gente tem uma escala temporal curta para quantificar, de fato, os efeitos dessas mudanças climáticas sobre as árvores. Então, os principais estudos e informações que a gente sabe, eles demoraram cerca de 10 anos para a gente realmente entender o que aconteceu naquele sistema em relação ao estresse hídrico. Então, a escala tempo é o principal limitante para a gente realmente inferir com mais propriedade sobre essa questão.
uma outra dificuldade que a gente tem, especialmente nas regiões tropicais, é a heterogeneidade ambiental. Se a gente pensar só na nossa região, por exemplo, a gente tem uma variação de ambiente enorme, sabe? É claro que depende muito da escala. Se eu for pensar numa escala, sabe, de bacia amazônica, a gente tem uma variação na precipitação. Se a gente for pensar só na região de Santarém, por exemplo, na região aqui do oeste do Pará, a gente tem uma outra variação, mas ainda assim a heterogeneidade é bastante grande, e isso dificulta muito entender quais são, de fato, os fatores relacionados às mudanças ou às respostas da vegetação. E, nossa, eu acho que um fator, assim, chave é a alta diversidade de espécies que a gente tem. Muitos dos estudos em relação às mudanças climáticas sobre a vegetação, eles são, muitas informações que a gente tem, por exemplo, aquele estudo que eu falei do experimento da mortalidade, ele foi feito para regiões temperadas, que a diversidade é muito mais baixa, né, em relação às regiões tropicais. Então, a diversidade é muito alta. E a gente tem uma dificuldade muito grande também de trabalhar nessas áreas da floresta, por exemplo. Quem já trabalhou na floresta tem um pouco dessa dimensão das dificuldades logísticas, financeiras e tudo mais. Associada à diversidade é quase assim, acho que é um dos principais fatores, né, de dificuldade para entender realmente essas questões. E uma outra dificuldade também são os recursos humanos e financeiros, né? Cada vez menos, eu diria, a gente tem os recursos para trabalhar, especialmente no Brasil, e sem dinheiro a gente não consegue fazer pesquisa, né? Por isso que eu acho super importante, estou falando para alunos de graduação, né? Mas não sei se tem alunos de pós, e eu sou uma pessoa super chata mesmo em relação ao uso de recursos. Que a gente é tão limitado em relação à bolsa, em relação a dinheiro para pesquisa, que eu realmente fico muito, muito chato, muito triste, assim, quando eu vejo um aluno que não valoriza a bolsa que ele recebe para trabalhar, que não valoriza os R$ 10 que ele tem para, sei lá, comprar o lanche para ir para o campo. E como esse é um dos fatores que é muito limitante para a gente, eu acho que a gente tem que valorizar cada hora de trabalho na ciência que a gente faz. Então, quando eu fiz graduação, eu nunca tive uma bolsa de iniciação científica, e eu acho que que a UFOP avançou muito nisso, que eu vejo muita gente com bolsa, e infelizmente parece que na graduação demora a cair a ficha, né, do quanto é importante ter uma bolsa para fazer ciência, ainda que seja uma ciência básica e ali para aprender, né, os primeiros passos. Esse investimento é super importante para que a gente, no futuro, né, tenha um arcabouço teórico e aprenda a fazer ciência de qualidade, né? Sem essas ferramentas, a gente não consegue, né? Ferramentas de aprendizagem mesmo, né? Falar inglês, aprender a mexer em programas, esse é o tempo, né, para isso. Então, assim, eu quero incentivar, né, vocês. Eu sei que hoje em dia sobreviver na ciência é quase uma... Como é que eu posso falar? Essa vocação, né? É quase uma vocação, é quase ser mártir diante da falta de valorização e tudo aquilo que a gente acompanha aí ao longo do tempo. Mas, passando por essa parte, então, o que a gente sabe sobre a Amazônia? Então, essa foto é lá da Floresta Nacional do Tapajós, no quilômetro 64, onde eu trabalhei, fiz meu doutorado, e a gente tem algumas informações de lá. Aí aqui, gente, eu vou colocar a foto das mulheres que fazem ciência na Amazônia e que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso ao longo do tempo. Essa aqui é a Natália Restrepo, que é a autora desse artigo, e esse artigo aqui é para mostrar perdão, que na Amazônia um dos fatores chaves que a gente tenta ao longo do tempo entender é o efeito, né, e o que acontece com a vegetação diante de uma forte sazonalidade da precipitação. O que quer dizer isso? Vamos olhar aqui
aqui onde está a seta. Quer dizer que aqui nessa barra em cinza, vamos olhar só para esse gráfico aqui, ele tem, que é da precipitação, ele tem uma estação seca muito bem definida, em média 5 a 6 meses, onde esses meses a precipitação ela é menor que 100 milímetros. Então, é isso que caracteriza a estação seca da nossa região. Então, há um acúmulo de meses em que a precipitação reduz, a precipitação mensal reduz para menos de 100 milímetros. E os outros meses, essa precipitação ela aumenta bastante, chegando a duplicar em relação aos meses de seca. Então, isso é um fator, lembra que eu falei do fator de estresse? Para a gente tentar entender como que as plantas, como que a floresta, ela reage diante desse cenário sazonal, natural, né, típico, e diante de mudanças climáticas, ou um El Niño, por exemplo, que essa intensidade da seca aumenta muito, como que a resposta... Será que a vegetação ela sente essa seca? Será que isso afeta o funcionamento da floresta? Então, são várias questões, eu separei pelo menos 2 delas, né? Será que a Amazônia são questões assim que diversos grupos tentam entender? Será que a floresta amazônica ela é resiliente? Ou seja, será que ela tolera, ela resiste a secas severas ou incêndios? Será que depois desses eventos, será que durante esses eventos ela mantém o funcionamento dela normal? Será que depois desses eventos, se ela não tolera, ela volta ao seu estado normal? São perguntas que a gente tenta responder ao longo do tempo e ainda tem muito a aprender sobre isso. E a outra pergunta é como que essa floresta ela responde aos fatores ambientais. Por exemplo, fotossíntese, que está relacionada ao crescimento, ao uso da água, que são afetados pela luz, pela seca, pelo aumento da temperatura. O que a gente sabe sobre isso até o momento? Uma coisa importante é que como que a gente mede, como que a gente trabalha, como que a gente, que eu falo os cientistas de modo geral, né, incluindo estudantes de mestrado, doutorado, enfim, através de modelagem matemática, sensoriamento remoto, torres de fluxo, que são torres que têm vários sensores que medem CO2, H2O, e vários outros, luminosidade, enfim. Também são feitos experimentos e também são feitas observações na floresta mesmo, no indivíduo, nas condições climáticas e ambientais mesmo, para tentar entender e responder essas 2 questões. Então, em relação a essa primeira questão sobre se a floresta amazônica ela é resiliente ou não, o que a gente sabe sobre secas extremas? Será que secas extremas elas causam de fato um risco para a floresta? Então, esse trabalho aqui ele mostra que os principais riscos de secas extremas para a floresta é a mortalidade de árvores. Esse trabalho aqui é um experimento e esse experimento, seria uma outra apresentação para falar dos experimentos, da dificuldade, do custo financeiro, logístico, humano, para tentar chegar a essa conclusão. Então, falando rapidamente, esse experimento ele ainda existe, mas essa conclusão aqui demorou muito tempo para tentar entender o que secas extremas causam de fato na floresta. Então, a conclusão é que causa mortalidade, né? E essa mortalidade está relacionada à seca, mas também a interações do fogo. Então, imagina, uma floresta que é úmida, mas que está sujeita também a incêndios. Mas como que vai ter fogo numa floresta que é úmida? Se o aumento de seca ele existe, ele é cada vez maior, e o aumento da temperatura também, uma floresta que é sazonalmente seca vai estar sujeita a incêndio. Então, essa é uma das principais conclusões desse trabalho. E quais são os grupos mais vulneráveis? Será que todas as árvores da floresta morrem diante de secas extremas? Esse estudo aqui,
que também é um experimento, após 7 anos de experimento, eles mostraram que essa mortalidade de árvores ela está associada principalmente a árvores que têm um diâmetro acima do peito maior que 40 centímetros. Então, ou seja, diante de secas extremas, o que acontece na Amazônia? As árvores elas morrem. Quais são as árvores que morrem? Predominantemente, as árvores com diâmetro maior que 40 centímetros, ou seja, grandes árvores. Mas além de grandes árvores, esse outro trabalho aqui, ele mostrou que as lianas também são um grupo de plantas que tem uma alta taxa de mortalidade. Mas a gente não sabe se esse aumento de mortalidade das lianas, que são os cipós, ele é um efeito indireto, porque normalmente as lianas elas estão envoltas em grandes árvores. Então, se uma grande árvore cai e morre, em teoria, as lianas também vão morrer. Então, isso é uma questão em aberto. E essa aqui é a Lucy, eu acho que chama Lucy Howland, que fez um trabalho super legal e que ela mostrou que a mortalidade dessas árvores, né, ela é desencadeada por mecanismos fisiológicos relacionados à hidráulica. Lembra quando eu mostrei para vocês aquela imagem das principais hipóteses que causam mortalidade em plantas? Que ou as plantas morrem por falhas hidráulicas ou elas morrem por falta de carbono. Nesse trabalho, ela mostrou que para as regiões tropicais, mas é um trabalho de um trabalho que foi feito em Cachoeirão, uma região da Amazônia, e eles mostraram que após 10 anos de seca, as árvores que morreram, elas morreram principalmente por falhas hidráulicas, ou seja, por embolismo. Lembra que eu expliquei um pouco sobre isso? Então, eles mediram lá o P50 e também mediram a quantidade de carbono e eles observaram que a causa da morte foi falha hidráulica. E recentemente, a Adriana, poxa, eu não coloquei o nome dela, até aqui o nome dela, Adriane Schievel-Welbert, que é uma super pesquisadora, assim, como a Lucy e as outras que eu vou mostrar. O que ela mostrou recentemente numa publicação na Nature Communication, que as estratégias de uso e aquisição de recursos, lembra que eu falei também dessa estratégia, Fast Slow, elas são os principais preditores da mortalidade de árvores na Amazônia diante de mudanças climáticas. Então, já há uma evidência do efeito de mudanças climáticas sobre a mortalidade dessas árvores. Então, o trabalho dela basicamente mostrou que plantas que têm uma estratégia FAST, ou seja, mais rápida, são árvores que têm o maior risco de mortalidade. E que esse risco, ele sugere, né, que esse risco intenso, ele sugere que já seja um efeito de mudanças climáticas, porque é como se elas estivessem no limite de operação diante dessas secas. Então, é um resultado super interessante, porque isso mostra o quanto as estratégias ecológicas elas podem afetar o funcionamento do ecossistema e o quanto isso é potencializado diante de mudanças climáticas. E aí, o interessante é que, em 2018, aqui é uma fotinho da Fernanda Barros, que é uma das autoras desse trabalho, a Lucy também e que eles mostram que os mecanismos das estratégias Fast e Slow, elas associadas à mortalidade, eles estão relacionados a características hidráulicas. O que esse estudo mostra? Ele mostra que quanto mais rápido cresce uma árvore, menor é a margem de segurança hidráulica dessa planta. Ou seja, ela está sempre no risco que está de acordo com o que a Adriana publicou recentemente. Então, só que esse trabalho, que foi publicado aqui pelo ELA em 2018, ele foi um trabalho que mostra que foi feito numa floresta nebular. Então, a gente não sabe se esse custo de construção em relação à vulnerabilidade, né, à cavitação, está relacionado
um trade-off, né? Ou seja, é uma relação de custo-benefício para todas as árvores tropicais. Então, isso é uma questão em aberto. Aqui é só para puxar um pouco a sardinha, né, das características hidráulicas como boas preditoras para a resposta da vegetação à seca. Então, vários trabalhos eles mostram o quanto investigar essas características funcionais de tolerância à seca são importantes para explicar um pouco da variação interespecífica ou dentro da comunidade como uma resposta também às mudanças climáticas. Então, esse outro trabalho não foi feito na Amazônia, mas foi feito numa região tropical, né? E ele mostra que existe uma diversidade de estratégias de resposta à seca. Aqui um outro trabalho que mostra como os atributos hidráulicos eles são bons preditores para a gente fazer inferências sobre as respostas da vegetação às mudanças climáticas. Aqui também é um outro trabalho que mostra sobre a importância dos atributos hidráulicos para inferir sobre essas questões que eu mencionei, e aqui um outro. E aqui eu trouxe, assim, muito rapidamente uma discussão que é bastante longa e que recentemente ela foi retomada. Inclusive tem um outro trabalho, mas eu não trouxe para apresentação, eu preferi trazer esse aqui porque ele fala muito sobre modelagem, né, especificamente. Então, não sei se vocês já ouviram falar uma discussão de que num cenário de seca extrema, a Amazônia ela se tornaria, ela mudaria totalmente a sua vegetação e se tornaria um outro tipo de vegetação. Então, ela seria uma transição de floresta para savana. Então, isso está muito relacionado a esse estado de resiliência da floresta. E esse trabalho, ele mostra que essa resiliência da floresta, ela está muito relacionada à variabilidade da precipitação. E essa aqui é a Marina Hirota, que ela é uma das coautoras, acho que a única mulher, né, desse trabalho. Não sei se vocês... Eu não chamei atenção a isso, porque eu acho que já passei do meu tempo, mas eu queria realçar que de todos esses trabalhos que eu mostrei, não sei se vocês perceberam, mas a quantidade de mulheres ela é sempre proporcionalmente menor que a dos homens. E aqui é um exemplo, né? A Marina é a única mulher, e aqui, em relação ao Dia das Mulheres, aqui estou exaltando essas mulheres. Então, nesse trabalho, eles mostram isso. Vamos só olhar para esses 3 mapas aqui, para eu ir avançando aqui, tá, gente? Eu perdi o horário, Fadinho, você me chama, puxa a orelha aí se eu passei. Eu ia colocar o despertador e acabei não conseguindo. Mas aqui eles mostram que em projeções, modelagem matemática, o que pode acontecer com a floresta, com a mudança de vegetação, é que em locais onde há baixa variabilidade da precipitação, então a gente olha para o mapa, nesses lugares aqui, ó. Nesses lugares onde há uma variabilidade baixa da vegetação, a probabilidade de que ocorra uma mudança da vegetação num cenário de seca extrema, de mudanças climáticas, é baixa. Mas num cenário onde a variabilidade da precipitação é alta, a probabilidade de que ocorra, de fato, uma alteração de floresta para savana é mais alta. E se a gente olhar aqui no mapa, a gente está mais ou menos por aqui. Então, mas isso é uma questão ainda que é muito discutida, principalmente pela dificuldade de quantificar a resiliência, pela dificuldade de incluir nos modelos todas as variações e a diversidade de estratégias. Então, isso é um grande desafio ainda dentro da comunidade científica. Como árvores da Amazônia respondem aos fatores ambientais? Então, essa aqui eu vou falar um pouquinho sobre aquela segunda questão, que está como primeira, mas é a segunda, sobre as respostas naturais, que não está relacionada simplesmente à resiliência, mas como de fato ela responde, independente se é resiliente ou não. Ou seja, será que na estação seca a produtividade ou a fotossíntese aumenta ou reduz? O que limita
essa produtividade ou essas respostas da vegetação? É a água ou a luz? Então, isso é uma questão que foi bastante discutida, e principalmente porque dentro de modelos matemáticos e observações de sensoramento remoto, mostraram que durante a estação seca, e principalmente durante um El Niño que aconteceu em 2005, a floresta amazônica, aqui eles chamam de green up, que está relacionado a um esverdeamento da copa. Então, por satélite, esse grupo observou que a seca não era um limitante para a fotossíntese, porque durante a seca houve um aumento do esverdeamento da floresta. Então, isso é uma discussão que existe principalmente porque ninguém sabia se durante a seca havia uma limitação pela água ou se durante o período mais chuvoso havia mais fotossíntese porque tinha mais água. Então, algumas pessoas, a discussão era em torno de, tem mais água durante a estação chuvosa, mas em compensação tem muita nuvem. E a luz é importante para a produtividade, para a fotossíntese. Então, se não tem luz, se as nuvens limitam a entrada de luz, a fotossíntese não vai ser alta. Então, essa discussão rola ainda até hoje, né? Aqui é fofoca da ciência, né? Numa escala menos ferrenha, porque esse outro grupo, em 2014, publicou o contrário, né? Eles publicaram e disseram, o que eles publicaram? Que durante a estação seca, a estrutura da copa se mantém e, ao contrário do que foi dito em 2007, que acontecia um green up, acontecia um greenness, ou seja, esse esverdeamento não acontecia. E isso poderia ter sido um artefato, né, desse grupo, ou seja, não que eles erraram nas conclusões ou algo assim, mas as medidas que eles obtiveram de satélite foi ocasionada por algum artefato ou alguma coisa que precisava ser corrigida dentro da matemática e dos modelos que eles usaram. Então, essa discussão foi muito ampla durante muito tempo, se a seca limitava as respostas fisiológicas do ecossistema de modo geral e se isso era limitado pela água ou pela luz. E aí, em 2014, teve outros estudos, eu estou trazendo só alguns, tá? Esse autor, Domingues, ele publicou esse trabalho mostrando que aqui no eixo X é a taxa de fotossíntese em função da luminosidade na estação seca e na estação chuvosa. E ele mostrou que ela não variou. Então, a principal conclusão desse trabalho é que a sazonalidade da fotossíntese, como eles se expressam, ela não existe, né? Então, ou seja, a seca não afeta a produtividade da floresta amazônica. E aí, ainda dentro dessa discussão, né, o que é mais importante, se é a luz, se é a água, o que limita, o que não limita, em 2014, eu não coloquei aqui, não foi 2014, depois eu lembro o ano desse artigo, ele é mais recente. A Natália, aquela que eu já tinha falado, aqui uma outra foto dela, aquela foto dela comendo, ela queria mostrar, né, que ela estava comendo e foi autorizada essas fotos, tá, gente? Só não da Adriana, que eu não conheço, nem da Lúcia, mas as outras foram todas autorizadas. Então, a Natália, ela é uma pesquisadora incrível, é uma referência para mim, assim, enfim. Depois eu jogo mais confete nelas. E ela mostra uma coisa bem legal no trabalho dela. Vamos olhar aqui para o 67, que também é aqui na zona, tá? Então, o que ela mostra? Aqui em cinza é a estação seca. Essa linha escura, contínua, é o que eles chamam de Leaf Flush, NPP, que é basicamente a produtividade causada pela fenologia. E essa linha aqui, pontilhada, é o GES, que é a produtividade bruta, que é uma inferência sobre as taxas de fotossíntese. Resumindo, os principais resultados desse trabalho, ela mostra que a fotossíntese não é limitada pela seca e nem pela radiação. E que a luz, ela afeta a fotossíntese indiretamente por conta da fenologia.
Olha como a ciência ela é linda, gente. E aí, em 2018, esse trabalho foi publicado e eles mostram uma coisa super legal, e essa aqui é a Lauren Albert, que é uma mulher também, que é uma das coautoras desse trabalho, e eles mostram que a fenologia ela afeta o principal drive, né, da fotossíntese sazonal da Amazônia por conta do que eles chamam de demografia foliar associada à fenologia. O que é isso? O que eles dizem, né? Que durante a estação seca, ou no início da estação seca, ocorre um turnover de espécies, ou seja, de folhas, uma troca de folhas. As folhas maduras, elas tendem a cair, e as folhas maduras e jovens tendem a aumentar nesse período. E falando de eficiência fotossintética, as folhas maduras e as folhas jovens, elas são mais eficientes. Então, ao fim, resumindo essa discussão, o que eles mostraram? É que toda essa sazonalidade da fotossíntese na Amazônia, ela é modulada pela fenologia da folha, porque folhas mais jovens são mais eficientes no uso da luz. E a floresta não é limitada pela seca, especialmente por conta das estratégias hidráulicas. E aí eu vou falar um pouquinho dessas estratégias. Aqui é um trabalho que nós publicamos em 2018, e essa aqui é a Luciana Alves, que é uma das coautoras do artigo. E nesse trabalho, que nós mostramos que essa que a gente chama de segregação de nicho hidrológico. O que é isso? Esse aqui é o principal gráfico do trabalho, né, de modo geral. No eixo X, a gente tem uma medida que estima o acesso das plantas à água do solo. O que esse trabalho mostrou? E aqui no eixo Y são medidas do P50 e do potencial hídrico. E o que esse trabalho mostra? Que plantas que esses valores aqui representam raízes profundas. Plantas que têm raízes profundas, elas têm um P50 alto. E plantas que têm um potencial hídrico menos negativo, têm um P50 baixo. Então, as plantas que são maiores e que têm um acesso à água mais profunda são plantas do dossel superior. Esses são os resultados do artigo que eu estou resumindo, tá? E plantas que têm um P50, né, mais negativo e que têm raízes mais superficiais são plantas do subbosque. Então, o que esse trabalho fala é que, se a gente pensar na estrutura da floresta, aqui, ó, a estrutura vertical, o que esse trabalho fala é que existe diferentes estratégias de uso da água em relação à vulnerabilidade à cavitação no perfil vertical da floresta. São plantas do dossel superior, têm raízes profundas e acessam a água, então essas plantas elas são evitadoras da seca. Ainda que o solo seque, elas vão evitar, no caso das camadas mais superficiais, elas vão ter acesso à água mais profunda. Então, elas são plantas que vão evitar a seca, e é por isso que isso é uma explicação, talvez, né? Não por isso, mas potencialmente isso explica o porquê que na floresta amazônica, a sazonal, a estação seca, essas árvores não são limitadas pela água, porque elas têm acesso às águas profundas. Então, nesse cenário, aí, essa aqui sou eu, tá, gente? Essa aqui vos fala. Eu vou falar um pouquinho dos resultados do meu trabalho. Então, o que a gente pensou? Se existe uma segregação de nicho hidrológico no perfil vertical da floresta, em relação à vulnerabilidade do xilema, será que isso realmente está relacionado às estratégias de anisoidria, isoidria, em relação ao forte controle estomático? Será que os estômatos eles modulam essas estratégias ou não? Então, o que a gente viu, esses aqui são os resultados do artigo que os coautores estão ali corrigindo muito.
mas eu estou aqui apresentando para vocês já essas figuras. Então, o que a gente viu? Que existe não só um nicho hidrológico, mas existe um nicho atmosférico de fatores abióticos. Então, esse gráfico aqui no eixo X são as horas e no Y é o VPD, que é uma medida que estima, falando bem grosseiramente, o déficit hídrico da atmosfera. Não grosseiramente, ele estima uma seca atmosfera, né? A gente tenta inferir quanto que a pressão, quanto que essa seca pode exercer pressão sobre a vegetação. Então, a gente avaliou que na estação chuvosa, mais úmida, esse VPD, todas as árvores, independente da posição delas, estão dentro de uma faixa de seca atmosférica. Mas no final da estação seca existe uma variação disso, que na verdade já começa na estação seca e no final isso se intensifica. E a gente também mostrou que existe um nicho, né, uma variação de nicho dentro do perfil vertical do solo. E isso está relacionado, obviamente, ao alcance das raízes. Então, o que a gente observou? Que ao longo do ano, o solo, ele, nas partes mais superficiais, entre 2,5 metros, a quantidade de água ela varia bastante, principalmente na seca e no final da estação seca. Mas nas camadas mais profundas do solo, essa variação ela é menor. Então, qual que é a nossa principal conclusão? É que existe uma variação de nicho dentro do perfil vertical da floresta. Então, as árvores do topo do dossel, que estão sujeitas a uma variação maior de VPD, elas são árvores que têm um comportamento diferente das árvores do subbosque, que a gente chama de buffer, ou seja, elas são tamponadas pelo VPD. Então, lembra quando eu falei que a atmosfera ela, né, é um determinante, né, do fluxo de água? Então, a gente infere isso através do VPD. Então, quanto maior o VPD, na verdade, era uma questão, né? Será que o VPD ele afeta mais essa variação, né, de fluxo hídrico? Ele é um determinador do fluxo hídrico? Então, o que nós mostramos é exatamente isso, que mas ele é para as árvores do dossel. E, em contrapartida, será que a quantidade de água no solo ela é um determinante para as estratégias hidráulicas? A gente viu que mas ela é para as árvores do subbosque. Então, traduzindo isso aqui, e aí a gente fez medidas, esse gráfico aqui do meio, a gente fez em azul, são as variações e as estimativas de estratégia ou anisohídrica durante ano normal. E em vermelho são as estimativas de estratégia em ano de seca extrema. Então, o que a gente viu é que durante ano de seca sazonal, as plantas elas têm uma estratégia isohídrica, ou seja, elas são conservadoras. Mas durante uma seca extrema, essas estratégias elas são divergentes. E as árvores do dossel, elas continuam sendo isohídricas, continuam sendo conservadoras, e aí acontece aquele gradiente de estratégia que eu falei anteriormente. Aqui no meio do dossel seriam plantas intermediárias, e do subbosque, as plantas menores, são plantas que são anisohídricas, ou seja, elas são não só resistentes ao embolismo, mas também têm uma capacidade de tolerar potenciais hídricos muito negativos. E o que determina essa variabilidade são condições ambientais distintas. Enquanto na copa, nas árvores do dossel superior, o determinante principal desse controle da condutância estomática do potencial hídrico é o VPD, para as árvores do subbosque as variações do conteúdo de água no solo. E muito obrigada. Essa daqui sou eu posando para um
pessoal que estava fazendo uma reportagem, mas eu não trabalhei nessa árvore, não. Isso aqui é só fake news. Mas sou eu que estou aqui, tá, gente? Então é isso. Eu não sei se eu acho que eu demorei mais que 30 minutos, né, Fadinho? Já quero te pedir perdão por isso.